No Pedrosa, quais são suas primeiras palavras que você gostaria de dizer para a gente gravar, para a gente poder passar para o povo brasileiro sobre a história da política alagoana? Primeiro, um povo sem história não é povo. Nós não estamos aqui para ouvir a história só de Jesus Cristo. Olha, os três grandes governos de Alagoas, Silvestre, Arnon e Muniz. E Muniz não fez a sucessão, aí paramos aí. Vamos estudar isso aí, como é que o Silvestre foi um governo popular, trouxe a água para Maceió, que era de um saco lata d'água. O Silvestre trouxe do Catolé por via hidráulica e na lei da gravidade. Ninguém entende isso porque a escola não ensina, ensina a religião. O Arnon, Silvestre melou o palácio de bosta e fez um grande trabalho, mas deixou a folha de pagamento em dia. Arnon assumiu, briga terrível dentro do estado de Alagoas, aí é que foi tiroteio, rapaz. Falar em violência hoje, fala no passado. Aí o governo Arnon foi terrível, tomaram tanto dinheiro emprestado aos Estados Unidos que o asfalto era comprado lá, para botar na estrada de Palmeira dos Índios. Seu Jaime Miranda, aí é que entra o personagem Jaime Miranda, com 20 e poucos anos, o pai dele tinha dado uma herança devido a um casamento do cunhado dele, que é meu pai, 10 contos de réis, foi pago como se distribui bola, de 10, de 20 reais na época era cruzeiro. Nisso aí, deram um salto qualitativo e quantitativo. Arnon segurou uma terrível briga com o Jaime Miranda contra o Arnon, que nós discordávamos, que ele era estudante não pode chamar uma autoridade disso nem daquilo, ele tem que esperar o momento. Jaime Miranda pagou caro por causa desse atrevimento, muito caro. E passa-se o governo, aí vem a eleição de 54, eu estava lá no sítio Santa Luzia do Norte, menino, garoto com 12 anos, o que a gente comia, porque a gente achava no rio, ou na floresta, ou nos coqueiros. A gente recolhia coco, mandioca e comia, vivia disso. Então veio a campanha, duas cabeças pensantes, que a turma esqueceu. O pai do prefeito atual, o avô do prefeito atual, como é o nome como é? Rui Palmeira? O prefeito atual. Rui Palmeira. O velho Rui Palmeira e um amigão do preto, Freitas Cavalcante, aí um papel bonito assim, duas cabeças pensantes, Rui Palmeira e Freitas Cavalcante, dois udenistas da pele. Há anos, 2 anos atrás, o meu sobrinho veio me entrevistar aqui e eu puxei esse assunto, que o cara que é cunhado casado com a tia do meu sobrinho, é sobrinho do Freitas Cavalcante e arranjou logo um emprego no Banco do Brasil, daqueles que entram pela janela. Pronto, é um beberrão, tá morrendo, eu não quero conversar com ele, que é um analfabeto. E aí vimos a campanha de 54. O Partido Comunista tinha a turma da esquerda com o senador que trouxe a Petrobras, estava trazendo a Petrobras para Maceió, o Ezerquia da Rocha, coroa de persona boa. E a gente para festa indiano, 54, 55, 56, o meu irmão, que já tinha terminado aqui na escola técnica, alfaiataria, que era esse negócio de estilista, né? Nos foi apanhar, nos recuperou. Pronto, nós saímos do salto, um salto dado, da pobreza total para uma classe média que é aleijada. Nessa vida, e o Jaime Miranda numa prisão. Aí, em 56, a gente participou da campanha eleitoral do Muniz. O Muniz assumiu, nós já participamos da campanha eleitoral pesada, bonita. Muniz ganhou o governo, uma herança miserável do Arnon. Quase 4 meses sem pagar a folha de paga. Pergunta a turma antiga. O que acontece? Muniz assumiu, ainda tirou 1 ano de governo, o segundo ano, através do grande economista Celso Furtado, só tem um caminho, aumentar os impostos. Porque você não tem de onde tirar, então aumenta os impostos. Pronto, foi a briga agora, 17 de setembro, a data histórica aqui na praça, em frente à Assembleia. Nós estamos sentados nela.
Nisso aí. 17 de julho? Não, 17 de setembro. Foi Que ano? vítima. 57. Ah, 57. Ah, sim, 57. Garototes, então o que acontece? É eleito para a Assembleia Legislativa Teotônio Vilela, o Vale do Camaragibe, o Vale do Paraíba. Teotônio Vilela, o Antônio Moreira e outros conhecidos de lá mesmo. O deputado Valente, que é Abraão Fidelis de Moura, e outros. Rubens Canuto, o pai desses Canuto. Então a Assembleia era composta por 35 deputados. Desses aí, o Muniz arranjou-se com o Muniz, como é que a gente chama? Arranjou-se 10. Pedro Timóteo, o herói do sertão lá de Pão de Açúcar, o Coroa. Nisso foi um barulho da peste, passaram a espingarda num pobre coitado, num beato ali aí na fábrica Alexandria. O padrezinho de lá. Isso tudo nesse período. Aí o Muniz assume, tenta resolver esse problema de pagar essa folha atrasada. Foi quando eles se reuniram e partiram para bala. Está com menos de 15 dias hoje, eu me encontrei com o irmão do Zé Fernandes, um dos terrores da Palmeira dos Índios, a inimiga dos Mendes, família de inimigo mesmo. Me passou o informe, eu pedi a ele que ele me procurasse, que eu sou história, gosto muito da história, já não dou valor à religião. Aí ele me disse, olha, os pistoleiros, que é o Cindinho Doroteu, sabe de quem é primo? Do Tenório Cavalcante. E eu não sabia dessa. Tem dias que eu amanheço com vontade de dar discurso, que é uma doença nossa. Quem viu num pai de culto como eu vi uma juventude de culto, hoje a gente está doido, analfabeto, não é analfabeto de livro não. É que é proibido dar discurso e conversar esses assuntos. Só a gente mesmo. Eu estava na Caixa Econômica do Iguatemi, cá no Ipo, irritado. Aí um coroa de chapéu de fazendeiro, mais uma marreta de homem alto. Aí eu digo, olha, os ricos daqui comiam sururu de capote. E emprestava dinheirinho sem juros, sem tomar emprestado nada. O que acontece? Aí ele disse, você está dizendo a verdade, que eu conheço. Eu digo, a ele eu falei da briga do Muniz. Disse, olha, o velho Mendes, Humberto Mendes, passou numa funerária e encomendou todos os caixões. E só foi o dele. Já foi que ele disse, só foi o dele. Eu digo, você é de Palmeiras? Sou. Eu olhei assim, você parece que eu falei o Zé Fernandes. Sou irmão. Parabéns, me procure. Eu sou primo do Nilson Miranda e dos Calheiros. Aí olhou pra mim, riu pra danar. Aí encontrei uma prima lá, ria pra danar, eu dando entrevista. O que acontece? Dias depois, o Muniz se reúne clandestinamente com o Jair Miranda e traz o seu Luiz Carlos Prestes a Palácio. E eu fui buscar com meus dois irmãos e os primos e meia dúzia, só tinha gente. Arranjamos o ônibus, monobloco do português, do Quinca e o Ivanildo, o galã da época. E levou a gente no aeroporto sempre Luiz Carlos Prestes, no carro do doutor Ciro Rocha, que só não foi preso porque não estava em Maceió, estava no Rio, que é da família, casado com a família dos Nogueira. E tá aí, e tem um livro dele muito importante, Da Animalidade ao Homem. É um grande, para vocês da juventude, é um grande documento. Eu li na época, a gente não lia, a gente sapecava. Hoje é que eu tenho idade de leitura. Por isso que eu não quero que eu force a juventude ler 100 anos de solidão, Veias Abertas da América Latina, ou São Bernardo do Brasil. Você não vai entender. Você é jovem. Ali é a doença do capitalismo, herdado do feudalismo aqui. Então o que acontece? O Prestes foi recebido em palácio, eu tirei vários retratos e depois é que vai tudo pro lixo. Então nesse intervalo, a família Miranda, o velho Miranda, entrou com um documento para se apossar do prédio, que era um palácio de verão do governo do estado, o antigo Hotel Atlântico. Aquele hotel ao lado do Salgadinho, ali na Praia da Avenida? Salgadinho, aquele prédio que está abandonado. O que acontece? Quem foi o relator do projeto foi Antônio Moreira, me confessou agora antes de partir.
Eu digo, ô filho de puta, por que você não me procurou? Porque ele não gosta dos Pedrosa, que eu mostrei um 38 da cabeça dele, ele ria que só a pé. E olha aqui pra você. E eu acredito que você é primo dos Calheiros Pedrosa. É Sérgio Moreira, é sobrinho dele. Aí a gente fica continuando. Então o que acontece? Muniz alegremente pegou a sua bancada e passou o projeto. O velho Miranda se apossou do patrimônio público. Foi aprovado na Assembleia Legislativa? Tem que ser Foi, sim, aprovado. exatamente. A bancada do Muniz delegou por eles. O que acontece? Então veio 59, a gente participava da chapa da UESA, a gente não tinha chapa. A gente tinha bons garotos, Tobias Granjas, Douglas Aprato, Ivanildo Portela, o menino que foi prefeito lá na Palmeiras, O Alberto Cordeiro. o Alberto e outros. Eu, o Anivaldo Miranda, meus irmãos, a gente estava muito jovem. Mesmo com a idade avançada, mas a gente não tinha a vivência deles. Quer saber? É a vivência. Você pode ter 15 anos, mas tem uma vivência de príncipe, de estadista, depende da família. Então aconteceu isso. 59, a gente se preparou, participamos das campanhas, fomos no encontro da UESA. Veio 60, a briga do general Lott, que é o erro dos comunistas safados, é confiar em general. É safadeza dos militares, dos comunistas, esse namoro com os generais. General é para ser segurança do civil. Jango, o governo de Juscelino foi um barulho da porra de tanto imposto, a gente deixou de comer até feijão. O feijão a gente foi comprar, era menos de R$2. Quando a gente chegou lá, estava em 4. Ainda hoje eu me lembro disso. Foi um salto a bodega que a gente vendia chado pro povão. Lá no Santa Luzia do Norte, está lá ainda, eu vou com vocês embora. Então o que acontece? A gente sofreu um aperto da peste, a construção de Brasília. Olha, foi um barulho da bomba serena. E foi quando o movimento da Petrobras surgiu aqui. Empregou muita gente. Eu tenho 3 irmãos e um cunhado. Não é brincadeira, não. No Pedrosa, em relação a essa questão, vamos voltar um assunto em relação à questão do prédio que foi doado à família Miranda. Qual foi o motivo dessa doação? Os comunistas prestaram um grande serviço ao Muniz e o Muniz aos comunistas. Como ele já estava no prédio, ele ficou tomando conta do patrimônio. Temos que saber isso, e não há registro. Não foi nada registrado, não. Não sei se ele... Porque no cartório nenhum registra patrimônio. Que tipo de apoio foi isso? Esse político, o Muniz, ajudando os trabalhadores, né, que eles chamam de classe operária, com a carteira do Ministério do Trabalho, levou bala, enfrentou esse terrorismo todo, ganhou o governo do Estado e a voz do povo, gente. A mais importante não é um jornal, a voz do povo. Que o Arnon quebrou, em todo o seu governo do Arnon, ela funcionou 1 ou 2 vezes. Que iam lá quebravam. E o pessoal chamava um governo de corrupto. A gente não sabe que palavra é essa. É corrupto. A gente tem que sim procurar o dicionário e os políticos para ir. Por que você chama um homem de corrupto? Ele tem outros adjetivos, mas esse é que o povo não entende. E o que acontece, o Jaime Miranda respondeu, 1 ano e meio, estava o meu pai e o sobrinho na cadeia, em 53, no governo Arnon. E nós somos primo dele, que o avô da gente é casado com a tia do Arnon e do Osés Cardoso. Aí vai o velho Miranda, já estava doido por perto, porque ele pagava um aluguel, que ele já tinha comprado uma parte de outro que viveu com ele um bocado de dias. Isso tudo aconteceu devido a uma herança do cunhado. É por isso que a gente é contra casamento. Quem tinha o dinheiro era a minha mãe, mas o bexiga do casamento civil, por isso que ela morreu odiando o casamento. E eu adoro, daí eu concordo com ela. Vá para a casa da peste, mulher e parente, quem quiser. Quem trabalhou fui eu. Quem trabalhou foi a minha mãe, no sítio na beira da Lagoa do Coqueiro Seco. Era uma rendazinha assim de quase 2 contos de réis em 1930, era um bom dinheiro. Pagava-se 500 mil reais de aluguel e o resto sobrava para mim. Então, o seu Hermes Calheiro de Amorim, casas com Dona Lídia Pedrosa, de Holanda, Lídia de Holanda Cavalcante, Carvalho Pedrosa. Olha aqui no mão da bomba.
Então o senhor Miranda, o pai da gente, tinha uma doença chegada ao sexo. Para ele só havia o sexo das mulheres. Não queria saber passar fome, que passou muito. E morreu de fome. Comendo besteira, salame, ovos, que ele odiava. Odiava sururu e leite. Olha, as comidas que eu mais gosto é sururu e leite. O que acontece é que ele estava preso numa penitenciária, aí a velha penitenciária. Por causa de um ciúme, ele matou um rapaz bonito, pobre, com ciúme. Quem matou? O meu pai, em 44, no final da guerra. Então ficou de maio de 44 até 53 no presídio. Aí é que ele pegou o resto da podridão da burguesia, dos seus tribunais. Qual é o nome do seu pai? Hermes Calheiro de Amorim. Olha, uma bagaceira. Uma coisa linda para se escrever. Meu irmão escreveu a história do Capitão Belo, mas muito fraco. Eu arenguei várias vezes para a gente fazer outra edição e não aceitou. Morreu e não aceitou. Então, chega o comprador do sítio, que é da família Mascarenha, dessa família Mascarenha, do Centro Metalúrgico, e da Mavel, né? Do Flaubert Mascarenha. O que acontece? O meu pai estava na prisão, mas conhecia um pouco de economia política. Pediu que não vendesse o sítio, porque tinha 5 filhos lá de menor. Mas os Pedrosa rude, atrasados, uma facção, a outra não. Vieram com o comprador, num barzinho ali chamado Bar da Chuva, ali na Praça dos Martírios. Eu vou lá mostrar a você onde é. Então o Miranda lá notou que sairia da pobreza. Isso eu estou dizendo porque eu estudei ficção. Eu sou mestre em ficção. Eu tenho um diploma pela Universidade Federal de Alagoas que não devo nada a ele. Ele é que me deve. E até hoje não sabe o que é ficção. Miranda muito vivo, raposa velha, de velhos carnavais, viu 10 contos de réis na hora. Sem ver o dinheiro, mas notou. Aí dá um cutuque no meu pai, que ele se acalmasse, porque o meu pai era louco. Mas sexualmente é um desequilibrado. Um homem que não transava, uma noite que você não transasse, ele quebrava tudo, você pro meio da rua, dava um trabalho da peste a gente. Esse excesso de sexualidade dele. Então o Miranda, muito vivo, que já conhecia a maçonaria e política boa, que os irmãos dele foi da intentona comunista, com os meus parentes Pedrosa. O que acontece? Tenha calma, filho da puta, fique calado aí, beba caldo de cana. Aí disseram, não, esse é o seu plano, mas o nosso vai me dar 5 contos de réis a mais. O sítio foi avaliado em 300 contos de réis, 50, 49 para 50. Mas o rapaz disse que não daria, era muito dinheiro. Eu converso quase todo dia com o sobrinho desse comprador. Anos depois, a gente adultozinho, fomos conversar com ele, disse, eu queria comprar. Eu tinha 5 fornos de olaria, precisando de madeira. E quem comprou também, tinha forno de tijolo, de olaria. Aí o meu tio deu um golpe nas irmãs, tudo bestona, que mulher já era doida, tudo abestalhada. E perdemos 40 contos. Um da minha mãe, uma tia e um tio. Perdemos esse dinheiro. Vizinho tinha um sítio, a dona queria 40 contos. Isso eu já estou entrando na área da ficção, se eu fosse escrever ficção. O que acontece? Miranda, muito vivo, vara, fica calado. Esse compadre Dito já era conhecido, das farras de 30. Miranda, Dito Mascarenha, que teve o irmão aqui, secretário da prefeitura aqui do estado, na época do Gracindo Júnior, da família do Gracindo, foi prefeito aqui, parece que é 27. Eu vi lá no Instituto Histórico. O que acontece? O Dito Mascarenha deu um pulo tá louco? Eu já paguei todo mundo, só falta vocês, tá vendo com essa conversa? Ninguém sabia disso, eu venho saber muito tempo depois que ele abriu o jogo. O que acontece? Aí tá certo. Só de 5 eu vou dar 3. Que eu não quero vocês nem morto no meu enterro. Que eram ladrões mesmo, em negócio era homem pesado, todos dois. Todos 3, o meu pai, o cunhado e o Dito Mascarenha. Era um roubando o outro com a arma na mão. É aqui o Graciliano faz. A arma engatilhada. É a mesma ação do Graciliano Ramos. Então, o Dito disse, eu vou dar 3. Mas ele não deu, ele tirou do finado. Porque ele não pagou o Miguel de Holanda Cavalcante Carvalho Pedrosa.
Esse pessoal Holanda Cavalcante é de Pernambuco. Então a família, 40 anos depois, andou procurando a gente. E, rapaz, não existe mais ou menos. Rapaz, olha! Então o dito Mascarenhas Muito Vivo ficou com 9. Deu 6 da minha mãe e 9 ao cunhado do Miranda. Aí o velho meu pai põe o dinheiro, enrola aquele bolo de dinheiro, vai dormir, morava numa favela ali onde está o Jacaúna, que chama-se cagar é luxo. Bom essa expressão mesmo, teatro. Cagar era luxo, que não tinha cagador para ninguém. Você cagava no jornal e só podia vir em cima do trem, na estrada. Olha uma coisa linda. O Walter e meu irmão que viveu isso. O Deca, eu não. Eu era meninote e eu só via falar desse negócio. Então o que acontece? Meu pai volta para casa de tarde, que morava ali na Praça dos Martírios, lá para Cambona, ali na Cambona, onde está o César. Lá à frente está Jacaúna. Onde foi o Brandini, né? Ali havia um prédio velho que o pessoal se hospedou na cheia quando derrubou o farol aqui. Então o Miranda não conseguiu dormir de noite. Zé, vai buscar aquele dinheiro. Vou roubar o dinheiro. E era para ser roubado. Então o Hermes, está certo. Eu lhe dou 8 contos e 500. Fico 500 mil reais. Para pagar o colégio do Dr. Walter Pedrosa de Amorim. No Guido. Pronto, o Miranda aceitou. Se agora eu lhe dou uma casa velha que eu tenho na comenda, eu vou com vocês na comendadora e mostro uma por uma. Mas não deu a casa. Arranchou o miserável, louco, o tarado. O hotel, que já era Hotel Atlântico, estava à venda. Mas a posse, não é a propriedade. A propriedade pertence ao povo alagoano. Miranda surrupiou tudo isso, que ele era muito vivo, muito que sabia negócio, como de hoje, como Zé Afonso de Melo, Charlie Koch e a peste por aí, Deraldo Campos. Aí, ó, está certo, eu lhe dou tanto dinheiro e nem aí não sabe quanto o rapaz recebeu. Nesse intervalo, o Haroldo Miranda, que você vai brigar com eles, era cria da radiodifusora, Marreco, Haroldo Miranda, o Jesualdo Ribeiro, e outros. Vai procurar tudo. Pronto, a raça Miranda saiu de um sufoco que estava comendo sururu de capote também. 10 filhos, em 49 para 50. Olha, com esse dinheiro todo na mão, sem baganar, dava 20 mil reais para a feira de domingo. Comer ossada com verdura. Meu pai odeia verdura. E eu adoro, só comer a verdura. E eu estava morrendo de fome em Santa Luzia do Norte. Minha mãe fez um turismo até ao Ilhéus e voltamos pedindo de ir embora. Chegamos em 52 agora, em agosto. A gente estava voltando do turismo. Aprendi uma tremenda história. Foi ótimo. Quando eu li o Jorge Amado Ilhéus, digo, veja, eu estive aqui, conheço essa babada, a briga do cacau. Quem podia tirar uma bagazinha do cacau? Quem estava doido? Pior do que o coco aqui. Então Miranda veio, isso foi Natal. Você vê como a história ajuda o homem, como o tempo e o espaço ajudam o homem, isso é literatura, ou em filosofia. Você tem que saber tempo o que é espaço. Veio o Natal com esse dinheiro todo. Ele correu, alugou o prédio. Ficou mais o outro inquilino há poucos dias, que brigaram. Miranda era terrível, Miranda também era assassino, igual meu pai. Assassino. Foi brincar ali na, não sei o que, ali, Água Preta do mercado, tem aquele riacho quando faz voto, aqui chama Água Preta e o puteiro era ali. E Miranda se engraçou de uma garotinha. Ah, a história é bonita, meu. O que acontece? Veio em casa, o cara deu umas tapas. Rabada, mas menina, isso aqui lá de menino, deu umas tapas. Ele voltou pra cá, pegou uma pistolinha daquelas bichinhas e foi atirar no velho. Depois eu conto essa história. Aí veja o que é o tempo e o que é o espaço. Natal, o carnaval, são poucos dias. Miranda comprou não sei quantos contos de reais de cerveja e vendeu na praia, vocês são bons comerciantes. E vendeu de cerveja no prédio, novinho, limpou o prédio para os filhos. E só tem vivo o Nilson. Só o Nilson e o Herói já foi. A Zenaide está viva, mas é impossível você arrancar a entrevista dele. Ganhou um dinheirão. Haroldo deu um barulho aí na difusora, disse que roubou um dinheiro, ninguém sabe. E foi bater no Paraguai. Eu não sei que Paraguai foi isso. Sei que Miranda gastou um dinheirão para trazer de volta.
e pagar a briga da difusora. Pronto. Aí, sábado, para arranjar 20 mil reais, meu irmão, era uma briga de foice entre os dois cunhados. Que não recebeu nada, a barra tá pesada, como é que é a linguagem econômica hoje, né? Eu vou lhe dar uma metade, nada, você me der 20. Era uma briga para ir comprar farinha, ossada e abroba. Era a única verdura que eu gostava. Machista, quiabo e couve, disse que não gostava. Isso eu gostava muito, gosto ainda. Ele me confessou várias vezes, vá pra lá com isso. Poxa, veja, a Almira rachou essa temporada todinha, quando chegou no noite não botou a mão. Ele veio botar os pés para fora no Muniz. Aí entra com ação, através do deputado, como eu disse a vocês, Antônio Moreira, o Antônio Moreira, e recupera o prédio. Esse outro sócio já tinha desaparecido. E o meu pai numa casa abandonada, sem porta, só tinha o telhado e algumas paredes. Mas houve algum tipo de traição, de... Não, peraí. Aí nós vim morar em Maceió com eles, o amando daquele barulho, não vou negar que foram tão ingratos. Não, isso é covardia. Da minha parte, disse, não, a irmã do Miranda, a mãe do Anivaldo, uma foto, uma pessoa, a gente fazia da casa lá tudo, comia, se bebia, minha mãe fazia uma tremenda sopa, era sopa falada, e a Bita era uns quitutes. Aí chegamos ao final do governo Muniz Falcão. O Miranda já estava no prédio, com um dinheirinho no bolso. O meu irmão, que foi me recuperar, eu estava na rua, abandonado, mas o doutor Valdir e minha mãe. Aí pronto, saíram da casa, abandonaram a casa do Miranda, que era uma briga, porque o dia tinha se acabado e a casa tinha que ser vendida. Aí não tinha nada, vivia de esmola. Então fomos morar numa casa da família do Vasconcelos, que é casada com a filha do Miranda. É o Deca mesmo, que está na Petrobras, está partindo, mas ajudou demais. Como a gente é o mesmo peso do Pedrosa. Então o que acontece? Veio a campanha de 60, Abraão Fidelis de Moura e Coronel Oeste, que é outro personagem do capítulo da história de Alagoas. Preciso recuperar isso. Oeste, como comandante do exército, comprou uma briga com os militares aqui e o político, foi coisa séria. Aí, depois do impeachment Muniz, o Abraão, né, o Muniz, mandou chamar o Coronel Oeste, ajudado pelos comunistas e o Luiz Carlos Prestes, e ficou aqui como secretário de segurança. E a gente podia ter segurado essas fichas, queimaram as fichas dos comunistas, olha, ficamos putos de raiva, como eu já gostava de arquivo, de história, né? Então o Oeste pegou as fichas para dentro do fã, tocou fogo. Era para devolver e a gente ter guardado. Quando é agora a gente não tem essas fichas. Temos a depois de 64 para cá. Mas as velhas fichas quase nenhuma se tem. Está quase tudo perdido. É o que acontece. A gente estava pichando bem aqui, ó, na estação do trem, que nós estamos aqui na Praça dos Palmares, aliás, na Catedral. Assim. Chega a ordem, o Comitê Estadual rompeu o comunismo. Ave Maria, você é doido, cara. Foi anos depois que a gente brigou com o Jair Miranda na clandestinidade. Você foi o culpado da derrota do Muniz. Porque há uma aritmética aí no Tribunal de Justiça Eleitoral, só a soma de 2 para dar metade para dar o terceiro. É uma aritmética bonita que o Lênin chama disso. 2 é maior do que 1. 2 é maior do que 1. Então o Major ganhou a eleição. E outros trambiques, tem outros personagens envolvidos também do lado do Major. O roubo de cartório, urna roubada, uma bagaceira mesmo, era para matar e morrer. A gente tinha um comício, garoto, era para ter medo. Era para matar e morrer, e correr ou ficar lá. Então a gente brigou com o Jair Miranda e disse, olha, foi covardia de vocês dar o governo ao Major e os militares foram contra a Raiz, armou em Maceió, que é outro capítulo. A briga é essa, a gente achamos a ingratidão dos irmãos Miranda e do seu Miranda, que também foi preso com a gente, em 64, deixar o Muniz abandonado. O Muniz deu um prédio a ele sem pagar um tostão. Quem é que aguentou? Deu uma bodega pagando aluguel? Ninguém. E o Miranda ganhou. Então por aí fica. Que o personagem aí é outra história. Já é a nossa briga, eu já tinha 20 anos. Ok. Em relação à questão durante o período da ditadura militar,
Quem, pelas suas informações que você teve, qual foram os maiores traidores, delatores aqui do estado de Alagoas que ainda entrega? Era Vanilo Galvão e sua equipe, junto com a Polícia Civil. Só é procurar o comando da Polícia Civil de 64, você vê quem era o comando, quem era o secretário. O coronel João Mendes de Mendonça, um dos maiores fascistas. Quebrou a mão, o Coroa tá vivo, eu levo você na casa do Coroa. Ele quebrou de uma porrada. Chamou os comunistas para uma entrevista lá nas prisões. O Coroa botou a mão, aquela mania de matute, botar a mão no meu carro, ele meteu a bengala e quebrou isso aqui. Ele tá vivo, 83 anos, tá já indo embora. Eu não peguei esse, que havia um comitê, Exército, Marinha e Aeronáutica, e a Polícia Civil. Que eu vou lá naquele pé, depois de Palácio para lá, não é esticado da Guarda Civil, é o de lá. Para chegar no Sobrado do Conde. O coronel João Mendes de Mendonça deu uma cacetada tão grande que quebrou a mão do Antônio Omena. Em que ano é isso? 64. Que eu cheguei 2 semanas depois do golpe. A gente se escondeu, ia brigar em Pernambuco, não houve porra nenhuma. Aí eu vou voltar a estudar aqui, porra de prisão. E eu vou sair daqui, eu vou morar no Rio de Janeiro. E voltamos, e foi isso, eu me apresentei, eles me agarraram. Que é o Adelmo, o 07, o famoso investigador Adelmo, a 07, Adelmo 07, que nessa época estava passando o 07 contra a briga Moscou. É o Adelmo Rico? É Adelmo Rico. Então o que acontece? Eu fui preso numa quarta... Pelo Adelmo Rico? E me pegaram na secretaria. Os meninos, tem 2 personagens da escola técnica, um é o Luiz Nunes, o outro diz que é o tal de Benito de Lira, eu não me lembro, eu me lembro do Magrinho. Já hoje encontrei com o cara, vai à porta dessa entrevista, um deles parece que é o Benito de Lira, da escola técnica. O colégio estadual, assim, olha, a história humana é bonita. Nós participamos, sem dinheiro, sem nada, sem idade, que faltava uma biblioteca na bunda ou na cabeça do Aloysio Galvão, Vanilo Galvão, todos dedurados. Havia os professores sinceros e havia os professores da ditadura mesmo, que está aí na direção da universidade. Quem fez a universidade? Simões, o Aristóteles Simões, o professor Aloysio Galvão e o curso de engenharia, tudo apoiaram. O de medicina, que é dono da escola de medicina, o que é coronel, depois foi nomeado general, a gente chama o Marco ali, que sabe, Nabuco Lopes. Na Lupo, olha, houve uma tentativa de nos agarrar de qualquer jeito. Então os meninos foram visitar o navio Hope, passou a um hospital, que os americanos disseram no avião, no navio. Passou aqui, acho que uns 4 ou 5 meses. Então o Robinho, irmão da Riete Vilela, nego Marcelinho está morrendo operado agora da próstata, e as 2 namoradas e mais outros meninos. O que acontece? Eles em cima viram pela câmera, eles chegando. Aí mandaram a Polícia Federal prendê-los. Foi terrível, meu. Quais foram os presos nesse momento? É esse, Robson Vilela, irmão da Riete, da escritora e professora da literatura da UFAL, a Riete Vilela, o nome dele, ele foi morto por descuido, pegou numa chave elétrica, fuducando na piscina. Foi quem nos trouxe a turma da guerrilha, que é amiga da Dilma. Qual guerrilha? A de 70, do grupo da Dilma, com $200 do banco do Ademar de Barro. E nós trocamos aqui, os meninos estavam com fome, hospedamos eles no sítio, guardado, no caso disso eles não vão passar fome. Nós não temos divergência, não é hora de divergência, é hora de ajuda. E trocamos $200, comi, bebi, e mais a turma que baixa aqui na biblioteca. E no sítio que a gente levou ele pra lá, gostaram muito da gente aqui. Mas a gente disse, olha, guerrilha urbana não há mais condições não. Sobre a morte de Jaime Miranda, qual a informação que você tem? Quase nenhuma. Porque ele foi embora. Olha, o que acontece? Sim, foram dos 9 que ficaram na prisão, eu vou contar. Jaime Miranda, Zezé, pai do Anivaldo Miranda, o Zezé Alipo, o velho Alipo, aguentou a cadeia dos filhos. Dirceu Lindoso, o Moura Rocha, 4, né? O menino do Banco do Brasil, o Rolando Beno do Banco do Brasil, 5.
O Moracotó, 6. Então são 9, tá faltando 3 aí. Depois eu me lembro, porque se eu tenho que. Eu só ia visitar esses 6. Aí eu fui, início de junho agora, a gente estava já no quartel do Exército, aqui embaixo da enfermaria, que hoje é o museu, para viajar para Fernando de Noronha. Mas o problema é que a gente recebia a boia de casa, e a boia da cadeia dada pela Aliança para o Progresso, que eu nunca vi ali. Que local era o museu? Hoje era o museu do Exército. Qual museu? Perto da estação. Ah, perto da estação, Ali sim. Olha, o que acontece, que ele sempre foi enfermaria. Primeiro que o quartel lá de cima. Interessante. Então nos prepararam uma cela na oficina da Petrobras, para jogar o resto dos sindicalistas da Petrobras na prisão. Levaram eu, o Walter, o velho Zezé, um juiz trabalhista que também tirou cadeia com a gente, o Rubi Ângelo. Boa praça, nunca mais eu vi a família do Rubi Ângelo. Está no SESMAC. Foi professor do Red 7, o Red 7 estava roubando a prova. O seu colega estava copiando a prova, e eu tomei a prova. O Red 7, você sabe quem é, que foi o secretário do trabalho. Pergunta a ele. Aí no SESMAC, já não federal não, era do SESMAC. Deixa eu ver se eu me lembro do outro, mas são mais 3. O que acontece é que a gente, quando eu estava a gente passou 8 dias incomunicável da cela, nem saía, se tivesse cagava, tomava banho lá mesmo, e botamos as camas no chão, era esteira, colchão que a gente trouxe de casa, levei minha cama pra cá lá e voltei com ela, meu catatal velho, e a gente botava no chão, que a gente não via no chão. Hoje tem prisão de luxo, que é isso? O que acontece? Ficamos 8 dias. Nesse intervalo, estourou aqui na rodoviária aí, aquela que o Muniz tinha aberta, aquela estrada por aí, bom, construiu a rodoviária na Praça Bonfim. Que coisa, como é que abandona um patrimônio daquele? Aí o cano da água que passa por aqui abaixo dessa região caiu. Pronto, aí ficamos sem água, sem tomar banho, sem nada. Mas tem bronca não, é de guerra. Aí a gente caiu, o velho Miguel Bertoldo do Pilar, grande revolução, 2 cadeias, 2 ditaduras. Que coisa bonita. Alagoas tem presos políticos de 2 ditaduras e a meninada vai se preocupar com a briga de Trota e Stalin. Que é isso? Mas que covardia. Miguel Bertoldo do Pilar, ministro do meu pai, nos anos 25 a 30. O velho de Rio Largo lá. Foram 2 ditaduras, a do Getúlio e a do Coronel, o Castelo Branco. Foram 2 ditaduras agarradas nas costas. Então eu sei que chegou de manhã, eram umas 9, a gente tinha acabado um bonito lanche. Uma madrugada dessa, chovendo muito meio demais. A sentinela que já era da polícia, não era do exército. Eu estava fazendo aquele rabo quente, aquele negócio que esquenta água. Eu já tinha quebrado um vaso de vidro, que não é para encostar. Aí fui buscar uma da outra e ajeitei e fervi. 2 sentinelas olhando por fora da outra janela. A gente estava lá de dentro e eles por fora. Aí eu disse, soldado, você tem coragem de beber? Se o senhor beber primeiro. Não, por causa disso não. Aí olha, chocolate, biscoito do Bó, pão, biscoito e leite. Eu fervi isso às 4 da madrugada. Eu tinha saído dos 47 quilos para 53. Que coisa. Pega a minha filha e você vê. Então, o soldado botou o rifle de lado e eu bebi, tomei com biscoito e um copão grande de chocolate com leite madrugada e café. Aí os meninos disseram, agora eu também bebo. Aí a casa sacudiram o rifle pra lá. E fizeram um jantar da porra com ele, da madrugada. O sargento que estava na guarda, ele abandonou a vida militar e foi ser professor. E me deu um machadinho de pedra, do Chucurus. E a turma do Lampião, o restaurante que você conheceu, amigão, me surrupiou aquela pedra. Isso é um patrimônio, companheiro. E eu nunca mais vi o Gleison. Gleison Moura, né? É, o Mourinha. Então a gente ficou na cadeia. Arengado, sim, tava Jaime Miranda, tava sagando com a gente, aí o pau cantou. Olha, eu vou atrasar a história um pouquinho para 63, 62, sim. 62 a gente fez a chapa da UEL, eu, Anivaldo e
o Anivaldo gosta desse papo. Eu sempre fui mais de organização, de segurar o batalhão. Pronto, a minha função é segurar o batalhão. Mais de 20 pessoas no colesterol. Quase 15 foram para a prisão. Uma coisa que a turma está esquecendo. A gente tem mais preso aqui do que Rio de Janeiro. Veja que morto a gente está igualando São Paulo. O que acontece? A gente foi, 60, a briga do lote, tivemos uma briga com o partidão, deixar o general Lote, não era, ele tinha que ser vice, e o povo votou no Jango, 7 milhões de votos, e não veio o Nordeste não. O general Lote passou por aí, foi um desastre, o general sabe falar, sabe dar ordem, mulher cozer feijão, e ninguém viu nada. Pronto, nesse intervalo aí, a gente pegou uma cadeia, 62 pegamos uma cadeia da peste. O pessoal do parlamentarismo, o Jango voltou porque aceitaram, eu queria agora. Então o Jango volta sujeito ao parlamento. Aí houve uma eleição de sim ou não pelo ou república ou é presidencialista. E nós ganhamos. Eu votei na Praça Deodoro. Não, votei no SESC, o menino votaram na Praça Deodoro, era no meio da rua. República ou parlamentarismo? Né? Era, ou reforma republicana ou parlamentarista. E nós ganhamos. Que é essa briga que está aí da Dilma, cuidado. Esse pessoal ainda é do parlamentarismo, para expulsar os comunistas do governo. Não brinque não, é isso que aí. Fora a Dilma, leva o PT também, você não vê tanto por aí já. Aí a senhora me chamou ali, me disse um bocado de coisa com a Dilma. Porque não quer gastar de educação. Dilma não, a Dilma manda o dinheiro. Aí eu, sim, veja pra lá. Aí, pronto, o Jaime Miranda tinha uma visão muito religiosa, aí é que eu meto o pau neles. Adorador da União Soviética, e o homem não adora homem, do Stalin, do seu Lenin, contra o Trotsky. Devemos saber agora o crime do Trotsky. Nós não sabíamos. A gente sabia que era um renegado, um traidor. Não houve nada disso. Foi luta pelo poder, que é um problema que a gente discute para vocês no futuro, quando vocês quiserem. O que acontece? Aí veio o parlamentarismo. A gente já estava inchando. Sim, 59 veio a Revolução Cubana e a Copa, meu irmão. O Pelé, o menino, aquela Copa na Suécia, aquilo abriu a gente como se tivesse aberto como é? Abra-te Sésamo, né? Aquela Copa, a gente juntou uma menina. O Cario Sherman, nós pedimos, eu assinei no Colégio Estadual, pela libertação do Cario Sherman. E ele foi para a cadeira elétrica. Mas nós fizemos um abaixo-assinado. Nunca mais eu vi esses meninos. Foram embora, alguns foi ser militar. Parece que um deles é torturador. Eu não vi mais a família dele. Mas ele andou me sondando para uma entrevista pesada e eu fugi. Inventei que estava doente, não podia conversar. Que havia um programa dentro dos militares para queimar as bibliotecas e usar o fogo. Um deles era Jorge Amado. E esses dois rapazes eram meus colegas do Colégio Estadual. Só não foram para reuniões com a gente. Eram muito pobres e queriam ganhar a vida. E foram para os militares, para lá dos militares. Como nós tínhamos mais de 10 coronéis aí aposentados, que participou com a gente. O que acontece? Depois os caras me disseram, olha, não é o Moreno, é o Rusagá, que a gente chamava amarelo, né? O Rusagá, era mau. Mas para que um porra como Jorge Amado? Aí eu perguntei a ele, que conversa é essa? É um comunista safado. Aí o cara, o Érico Veríssimo, pediu uma audiência ao governo Castelli, Costa e Silva e Médici. Olha, se vocês matarem o Jorge Amado, eu vou para Paris fazer uma opção a vocês. Isso tudo para ser discutido. Então, aí passou 59, 60 eleição do Jânio, perdemos uma coisa triste, ou triste, essa aritmética que o Jaime Miranda esqueceu, direito de ser organismo senhora, enquanto o governo Arraes, 62. Nilson Miranda, sim, 58, garoto, a gente fez um vereador e um deputado federal. Souza Leão, engenheiro do DR, Farinha Azeda, o filho aí, ele me conhece, está aí no bancário. Dia desse ele falou comigo. Eu gosto do Rubio, era cunhado do professor Ciro Rocha.
Ele é casado com a irmã do Ciro Rocha, mas ele queria uma tremenda herança e ficou lá abandonado. Agora que fizeram um prédio de farol. Vamos lá e te mostro a você. Então, esse é o barulho. Ganhou-se de 58 a 62. O Reinaldo Cerqueira, que é da Viçosa, do Partido Comunista de Viçosa, a facção de Viçosa, que havia um banco de Londres. Havia um banco de Londres aqui em Maceió, ali em Jaraguatavá, eu vou com vocês e mostro o prédio abandonado. E o Tinga ali tinha uma agência, e Viçosa tinha outra. Veja que poder econômico da boba a gente tinha na época. Então o que acontece que o Reinaldo ganha, era sapateiro, comunista sapateiro, caba bom. Vivi com ele, bebi, né? Quando o Muniz foi expulso do palácio, a gente foi buscar o Muniz 2 vezes, a gente com fome de madrugada. Reinaldo chegou, a gente comprou lá as bolachas com mesmo. E o que acontece com a briga dele, Maurício Miranda, eu sei que Reinaldo ficou fora. Se ele tivesse havido a união do Nilson e do Reinaldo, eram os dois vereadores, 62. Nesse intervalo de 60, quando veio o parlamentarismo, e o ministro do Trabalho era o professor de Sociologia, o que acontece? A gente avançou de fazer o sindicato rural da área da praia, lá na Ipioca, na fábrica da saúde do Luiz Nogueira. Meu irmão, quando a gente chegou lá, era a polícia, a RP, o tenente, deixa eu me lembrar o nome do tenente, era o tenente, o que dirigiu a rádio patrulha aqui, que cada área tem seu dono. Olha, como é o nome do Morenão, depois o capitão. Era lá esperando a gente. E eu tinha perdido o horário e corri para a praça onde eu moro hoje. E não vi os meninos passarem muito cedo. Os meninos foram aqui, saíram daqui de tardezinha da Boa de Povo, para lá. Lá foram agarrados. Abril de 62. Pronto, a gente quebrou a cara. Aí que deu trabalho tirar os meninos da cadeia. Porque o Tribunal de Justiça se reuniu, o plano disse, isso não é crime. Mas solte os meninos, me deu o alvará. Não saiu o alvará, que a secretaria é quem manda. A secretaria de segurança é que solta fulano, esse que não é juiz, não. Por trás do juiz tem outro comando, é o do governo. A casa do Nilson Miranda foi ocupada pelo Exército antes das eleições. De que ano? 62, agora de maio. No final de abril para maio, não, de março para abril, os caras um delegado, um deputado, tá no 6º, olha, no 6º lugar para ser chamado. Matou um líder camponês, Luiz Pedro das Ligas Camponês de Sapé, na Paraíba. Eu conversei com o Vixe, Nossa Senhora. O Exército veio ocupar, o 14RI veio ocupar a casa do Nilson Miranda. Chegou um coroa de noite, que o Exército tem esse pessoal dele para vir os informantes dele, da direita, contra os comunistas. Disse, olha, senhora, tinha 2 senhoras sentadas num coqueiro que a gente enfiava pau, né? Botava um banco de coqueiro, o pessoal não botava banco. Esse sítio aqui, essa área toda, eu disse, não, vai sair lá na outra rua. Ele rodeou, saiu, eu vou lá em frente do Senai e mostro a vocês, onde era o sítio. E eu morava vizinho. Aí a gente ficou desconfiado. Nilson Miranda, a direita está se armando. Dentro da casa, aí de madrugada, meu pai morava na mesma casa que eu deixei a narrativa. Viu chegar 2 caminhões do exército cheios de soldados e um capitão. Eu fui estudar no Recife, ainda fui a segurança aqui. Os caras do Pedrosa, eu estava de sentinela quando recebi o rádio, a preparar acampamento. Poxa, pra quê? Veio a tropa, não sei se foi um parte daqui e outra do Recife. E o capitão não era daqui, era do Recife. E era, parece, do 14RI. Aí, mais 6 horas da manhã, estava o Nilson Miranda cercado e a gente, o bairro do Poço todo. Só teve um homem de bem lá, na Vila Bancária, que era juiz, que é conhecido. Tem algum problema jurídico? Eu posso me apresento, mas o capitão disse, não, não é problema nenhum, é uma rotina, é tarefa de rotina que eles chamam lá no quartel. Aí o Nilson Miranda abriu a porta, eles entraram. Por azar, o Nilson Miranda tinha um revólver grande desse tamanho, aqueles brancos niquelados, desse tamanho assim, foi do coronel Oeste, que deixou na casa do Nilson Miranda lá.
Aí só aqui, senhor Nilson, o senhor tem munição e arma, mais um revólver e essas 3 balas. A gente ria depois, fica embolado. Aí o Nilson disse, nós já temos uma bomba atômica, os Sputnik. O capitão olhou para cá, Nilson disse, olha, cara, seu Nilson Miranda, militar faz a opção, matar ou morrer. Nisso eu dou ponto aos militares. Não estamos aqui com o Nilson Miranda que tinha medo da guerra. E foi. Tá aí bebendo cachaça ainda, mas nas ruas luta armada. Ainda hoje botarei em cima da luta armada. Aí é culpa dele e do Jair Miranda. Culpa deles, especificado no Rio de Janeiro. Nada, nós estamos clareando os fascistas do exército indo embora, mataram tudinho. Sim, isso em 62. Quando aí o Nilson Miranda participou da convenção, saiu pela convenção, ainda arranjou quase 900 votos. Foi um dos vereadores mais votados em março de 62. Ele, aí vou contar agora, ele, o Barreco, o que tinha o escritório de advocacia naquele prédio ali, ó. Tá ali, eu vou, os parentes dele vendem ali, perto do quartel. Iara, produtos Iara, ali na banca do Jeto. Pode lá perguntar. E um coroa lá onde é a Sococo hoje que eu trabalho. Eu não vi mais os parentes desse menino. Com os 4 vereadores e um prefeito arrancado da cabeça aqui em Maceió. O golpe que nós ganhamos da democracia, tá vendo? A história não pode errar, meu irmão. Se a luta está na rua, temos que participar. O Jair Miranda foi contra. Ele mesmo armou Arapuca. Veio de se culpar, porque as forças reacionárias. Não existe força reacionária, Jair. O que existe é momento. Se a Arras tivesse um homem dentro do palácio, a bala tinha cantado lá dentro. É para isso ler o Paulo Cavalcante, 64. Eu li agora, gostei. Eu sabia da história. O exército fuzilou 2 garotos lá, bem perto da casa do palácio. Lá, perto do Recife. E eu conhecia a história e as meninas. Parece que é o Major Klinger, metralhou os 2 garotos. Só as 2 vítimas. Bom, a caçada, aí veio o golpe, em 65, aí bom, nós terminamos 62 alegre, a base do colégio estadual estava estourada de revolucionário, aí já tinha enchido aquele papo de ciência besta, e a gente ia botar fogo no colégio para explodir um barulho maior. Eu já não aguentava aquela vida, eu já passava de 20 anos para 22, por aí assim. Aí a gente estava irritado com a problemática do partido bestão. Aí veio o golpe e ensinou. E nós fomos terminando na cadeia a briga. Pronto. Nesse barulho todo, garoto, chegamos... sim, aí veio Pequim ou Moscou dirigirá o mundo. Paris, Pequim informa, um documento bem feito. Que raça, sub-raça é a gente, rapaz? Perdeu um documento daquele. A Tricontinental de Havana, que essa semana se reuniu em Fortaleza, né? Não se lembra? Aquilo ali é resto da Tricontinental de Havana. Por que eles não chamaram Cuba? Foi a Cuba que fez aquilo. Deu doido para conversar com o representante cubano. E a Tricontinental era Cuba, o Chile, o Brasil, o México estava fora. A Argentina fora, como Tom de novo. E o Egito, o Nasser do Egito, o Nehru da Índia, o Mao Tse-tung, pronto, e Moscou estava separada. Não estava na Tricontinental de Havana. Já tinha uma grande economia equilibrada, eles é que estavam ainda pedindo esmola. Você chegou a conhecer o Manuel Lisboa? Peraí, aí bem, 61, volta a história, 61 para 62, estava fervendo, que tinha fervido a renúncia. E o exército quase dava uma pisa na gente na Praça Deodoro, na renúncia dos quadros. Levou uma tropa de mais de 70 homens para a Praça Deodoro. O DC não é lá, não está ali a Casa Guido, eu vou com você lá e mostro. Ah, eles botaram um batalhão dali até a Praça Deodoro, para meter a borracha na gente. Tudo armado de fuzil e a dinamite na mão. A granada. Aí a gente disse, meu irmão, que o negócio vai feder. Bem, aí pega o Manuel Lisboa, um garotão muito sabido. Não tem nada a dizer contra ele, não. Isso aí a gente disse, vamos recuperá-lo. Ele era da turma do Anivaldo. Eu sou mais velho, mas em compensação eu estava perdido, porque eu estava no interior.
Ele já estava no colégio, eu já fui me preparar e entrar em colégio estadual. Pela porta, o Muniz abriu a porta para a gente, 59, que eu mais uma turma no colégio estadual. E o noturno, que não tinha, terrível. Aí, 61, o Luiz Walter, o pai dele era comprador de álcool aqui, levar para a Bahia, para Mataripe, que pode lá saber, quem sabe. Essa semana eu conversei com um deles, não o Luiz Walter, que também negociava com álcool. Aí o que acontece? Eu olhei assim, a gente não tinha organização ainda. A gente tinha um bocado de parentes preguiçosos, e morreu de cachaça. Um chegou a pular do prédio, 10º andar, lá no Rio de Janeiro, bem perto do Parque Santana. Roubar um prato de comida da própria irmã e 2 sobrinhas. Homem, é uma história bela demais. O outro, Fernando Antônio, era parente da dona Terezinha Ramírez. Você sabe quem é, a médica, política, também se suicidou. Eles procuraram, o Fernando do prédio é o cunhado do meu irmão. Quando o meu irmão foi lá botar ele no colégio estadual, botou 6, levou 6. O irmão do Anivaldo, o cunhado, eu, o Valdir, mais 2 rapazes. Ele não entrou mais porque não quis. E o meu Valdir tinha passado, pagou o 3º ano lá. Porque esse é o problema da Secretaria de Educação. Se os colégios não têm, o estadual assume. Mesmo que tenha 50, bota mais 20. O que acontece? A gente tinha uma base da boba sendo. Aí desce a Vólia Miranda, irmã do Anivaldo, e a Selma Bandeira. 61 foram para o estadual terminar o 3º ano. O Lisboa também estava na minha frente, já com 2 anos. Eu estava na 4ª série, ele já estava no 2º ano. Quando ele foi para o 3º, eu cheguei no 1º. Veja que diferença. Mas como era mais velho, e tinha essa maneira de ser amigo, e lia também, a base da... Ele era religioso. Foi por isso que ele está o partido dele, tudo é religioso. Esse menino que mataram, tudo é religião. Deixou a gente e foi se agarrar com religioso. O que acontece? 61, eu fui bater em Cururipe, meu irmão estava por lá, e peguei obras escuricabadas. Que lá em casa funcionava a UJC. Meus 2 irmãos, meus 3 irmãos, minha cunhada. E quando eu cheguei, fui tomar conta desse patrimônio. Era livro para o pesco. O escândalo do petróleo, a questão daquela vez aberta da América Latina. Olha, um barulho da bomba. Era muito assim de livro, não era um livro, tem a maçoca assim, o petróleo é nosso, o escândalo do petróleo, o Monteiro Lobato, a briga do petróleo aqui no Riacho Doce. Veja que informações a gente foi emitindo. E tudo uma pobreza. Era ossada com farinha e a broba com colchão. Esse negócio era comida do povo. O que acontece? 61, a briga foi tão grande do parlamentarismo que abalou. O Tancredo é primeiro-ministro, o Brochado da Rocha, o Coroa, que foi ministro do Trabalho, professor de Sociologia, que é do MDB, que é do Partido Social, PDC. Ele não era do PTB nem do PDS, não. Era PDC, Democrático Cristão. Ele, Ulisses Guimarães, que resistiu à ditadura. Ele não foi caçado, não, passaram. Como é o nome dele? São Paulo. O que acontece? Aí a juventude cresceu. Era maior a universidade, curso de engenharia e de medicina. Os outros era cagalão. Havia economia, havia filosofia, Hélio Miranda, não deu uma boa ajuda. Sempre correndo, com medo, sei de quê. O que acontece? A gente juntou esses livros, todinho já tinha lá em casa. Os tênis do time, que tinha o time lá em casa. Meiões, tênis, a peste. Os selos da juventude que a gente guardou, eu guardei por muito tempo. O JC, o selo sinistro também é assim. Hoje é o RT do sinistro. Não, é o União da Juventude Comunista. Hoje é rebelião, sei de quê, deixa pra lá. Então o que acontece? Levei pro estadual. Veio viu, garotão? Esse médico que nos mataram na Pajuçara, se lembra daquele garoto há 2 anos atrás? Nossos colegas estadual. E um parente dele. O médico que foi morto na ali no praça, Arruda, na Vera Arruda.